Nós vamos agora para as demais, as últimas questões, são 30 no total, nós finalizamos a de número 22 e vamos para os nossos procedimentos especiais trabalhistas, nossas últimas questões, tratando destes procedimentos especiais trabalhistas. Quando a gente fala de procedimento especial trabalhista, nós temos principalmente o inquérito para apuração de falta grave, o mandado de segurança e a ação rescisória. Então, são os principais aqui, os mais importantes procedimentos trabalhistas, aqueles que caem bastante nas nossas provas. Então, vamos para a nossa questão de número 23 de 30. Então, ela vai falar aqui o seguinte. Então, vamos aqui. A empresa Gregos e Troianos possui nos seus quadros um empregado que exerce o cargo de dirigente sindical no sindicato que representa a categoria profissional dos empregados. Por que ele falou que representa a categoria profissional dos empregados? Para mostrar que o camarada realmente tem estabilidade provisória. Porque só tem estabilidade provisória se ele desenvolver naquela empresa a atividade relacionada ao sindicato que ele representa. Então, ele realmente tem estabilidade provisória. Referido empregado foi surpreendido embriagado no ambiente de trabalho. Anota ali, justa causa. Está embriagado, é justa causa do artigo 482 da CLT. E a empresa o suspendeu, pretendendo dispensar o mesmo por justa causa. Nessa hipótese, a empresa deverá. Olha o detalhe, galera, vamos anotar aqui embaixo, súmula 379 do TST. É a súmula que responde a nossa questão, súmula 379. Ele é dirigente sindical. Ele possui estabilidade provisória, ok? Só que a estabilidade provisória não impede a demissão por justa causa. Lógico que não. Estabilidade provisória não impede a demissão por justa causa. Este camarada pode ser, sim, demitido por justa causa. Como? Qual é o procedimento? Aí que a gente entra na súmula 379 do TST. Ela que diz o seguinte: este camarada ele só pode ser demitido por justa causa com o ajuizamento do inquérito para apuração de falta grave. A empresa vai ter que ajuizar a ação de inquérito para apuração de falta grave. Vou colocar o artigo que trata desta ação. Vamos ver um local para colocar aqui embaixo. Vamos colocar o artigo 853 da CLT. O 853 da CLT que vai falar do ajuizamento do inquérito para apuração de falta grave. O que nós temos que saber? Primeiro, lembrar que tem que ser um inquérito, tem que ser ali ajuizado e lembrar precisamente do prazo que a empresa tem. A empresa tem um prazo decadencial de 30 dias a contar da suspensão. O artigo 853 diz que a empresa tem o prazo de 30 dias a contar da suspensão deste empregado. Ele foi suspenso, consta lá na nossa questão. Então, 30 dias o prazo de decadência para esse ajuizamento. Olha ali, 23, nós vamos falar o seguinte, que nós vamos colocar aqui, que a empresa vai propor inquérito para apuração de falta grave perante a vara do trabalho competente no prazo de 30 dias da suspensão do empregado. Isso que consta aqui no artigo 853. Vejam aqui o seguinte, Vejam o seguinte, eu tenho que lembrar que são 30 dias a contar da suspensão, que é perante a vara do trabalho, não é perante tribunal. É vara do trabalho de onde, Bruno? Nem precisava aqui, mas você sabe, é vara do trabalho de onde? No local da prestação de serviço, naquela nossa regra geral de competência territorial do artigo 651. Então, é a vara do trabalho do local da prestação dos serviços, 30 dias no prazo decadencial. Aqui não precisava para acertar, mas em algumas outras
questões eles trazem prazo prescricional de 30 dias, decadencial de 30 dias, é em bola, é decadencial de 30 dias. Se não ajuizar nesses 30 dias, não pode demitir por aquela justa causa. Por aquela situação de embriaguez, não pode mais demitir, vai ter que esperar ocorrer uma outra hipótese, justa causa, para começar tudo novamente, ok? A gente consegue eliminar as demais aqui, ó. Comunicar, vamos ver a viagem, né? Começa a viagem. Comunicar ao sindicato no prazo de 5 dias para instaurar inquérito, não. Marcar a homologação da rescisão perante, não pode ser demitido assim, só por decisão judicial. Ajuizar inquérito civil perante o Ministério Público do Trabalho, nada disso. Inquérito para perante o TRT, não. 60 dias, não. 2 erros, perdão, botei errado, 2 erros ali na letra E, então a correta realmente letra C. Ok, meus amigos? Vamos para de número 24 agora. Vamos lá, o que diz a nossa questão 24? Há certos procedimentos especiais inseridos no texto consolidado e determinadas ações previstas na legislação processual comum que são utilizadas na Justiça do Trabalho e, vamos lá, ó, para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra empregado, dirigente sindical, garantido com responsabilidade, o empregador apresentará a reclamação por escrito à vara do trabalho dentro de 30 dias, contados da suspensão do empregador. O que eu tenho aqui? A redação do artigo 853 da CLT, e eu vou chamar a atenção agora para uma pegadinha. Prazo, você já sabe, 30 dias da suspensão, é vara do trabalho, só que eu vou chamar a atenção aqui para complementar a informação com uma pegadinha. Olha o que acontece. Você sabe, no processo do trabalho, a petição inicial, a reclamação trabalhista, ela pode ser escrita ou verbal. Então, petição inicial pode ser escrita, pode ser verbal. Eu posso ir à Justiça do Trabalho, contar a minha história e aquela situação ser colocada no papel. Beleza. Aqui, pode? Não. Inquérito para apuração de falta grave. O artigo 853 da CLT diz que a reclamação tem que ser por escrito. Petição inicial escrita, não pode ser petição inicial oral. Eles vão colocar para você que a empresa pode apresentar ali pode ser oral, não pode, só por escrito, ok? Tranquilo, vimos aqui qual é a correta, vamos eliminar as demais, estamos quase chegando no final aqui das nossas 30 questões. Então, ó, vamos lá, letra A. O empregado ele está autorizado a ajuizar a ação rescisória na Justiça do Trabalho sem a necessidade de contratação de advogado? Já era, ó. Lembramos da súmula 425 do TST. Não se aplica jus postulante aqui. Tem que ter advogado, ok? B. A ação rescisória será admitida na Justiça do Trabalho observada a forma do CPC, sujeita ao depósito prévio de 10%? Não tenho aqui 10%, eu tenho 20% de depósito, artigo 836 da CLT, ok? Então, já era. E não é o prazo de 3 anos também, prazo de 2 anos, tranquilo? Tudo errado, né? C. Conforme nova legislação que regula o mandado de segurança, o prazo para impetração é de 180 dias? Não, 120 dias, ok? D. Cada parte pode indicar para a audiência em inquérito judicial para apuração de falta grave a quantidade máxima de 5 testemunhas? Não, nós temos 6 testemunhas, artigo 821 da CLT. 6 testemunhas no inquérito, seria essa careca de saber disso daqui. Vamos passar para a nossa questão de número 25. Então vamos lá. Júlia ajuizou reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora, a empresa DSL Limitada. Em audiência, as partes celebraram acordo. Foi lavrado o termo,
devidamente homologado, integralmente pago pela empresa reclamada no ato da celebração da avença. No dia seguinte, Júlia se arrependeu da celebração do acordo, acreditando que foi induzida pelo seu advogado e pelo advogado da empresa reclamada. Neste caso, Júlia, olha o que acontece, galera. Olha o que acontece com a Júlia aqui. Temos uma súmula, vamos anotar, mais uma, súmula 259 do TST. Ela foi induzida pelo advogado da empresa reclamada, então pode haver algum vício daquele ato jurídico, foi no dia seguinte, cuidado, para você não pensar que ela pode recorrer. Ela não pode recorrer. Se ela quis o acordo, se ela assinou o acordo, ele foi homologado, o processo foi extinto com resolução do mérito, a sentença que homologou aquele acordo transitou em julgado de imediato, ela não pode recorrer. Parte não recorre de sentença que homologa acordo, ok? Pô, mas ela foi induzida, então tem um defeito do ato jurídico, pode ser uma situação grave. O que a Júlia pode fazer? Recorrer não pode, mas pela súmula 259 do TST, o que ela pode fazer aqui, ó? Ela somente poderá ajuizar rescisória para impugnar o termo de conciliação. Exatamente a súmula 259. Só cabe ação rescisória. Não cabe recurso, não cabe nenhuma outra forma a não ser a ação rescisória, porque, como eu falei, a sentença já transitou em julgado. Já houve o trânsito em julgado daquela sentença. Todas as demais são viagens. Ó, letra A. Pode interpor recurso? Falei que não. Pode interpor recurso? Não. Pode impetrar mandado de segurança? Não, porque a decisão já transitou em julgado. Pode interpor agravo de instrumento? Pô, sabe que agravo de instrumento é quando um outro recurso é inadmitido, então realmente só viagem. Lembrou da súmula 259, foi tirando ali por eliminação, sobrou a rescisória. A rescisória cabe sim, claro que no prazo de até 2 anos. Se não ajuizar no prazo de 2 anos, já era, não tem mais nenhuma possibilidade. Ok, galera? Tranquilo? Então, mais uma súmula aí para a nossa anotação. Vamos para a de número 26 agora. Então, o que eu tenho aqui na 26? Rescisória. Então, com fundamento nas disposições da CLT em relação à ação rescisória, é correto afirmar que se sujeita a depósito prévio de 20% do valor da causa, salvo prova de miserabilidade jurídica do autor. Isso, como eu já coloquei, está no artigo 836 da CLT, 20% do valor da causa. Se não tiver dinheiro, fica isento dele. Só que aí eu quero aproveitar para falar quando é que você, autor, vai perder esses 20%. Você, autor, depositou os 20%. Eu vou te falar quanto que você vai perder esses 20% para outra parte. Pode ser que você perca para outra parte, pode ser que você pegue esse valor de volta. Existem as duas situações. Eu vou falar as duas que você perde e todas as demais o valor volta para você, ok? Então são duas situações em que você, autor, que depositou os 20%, vai perder para outra parte a título de multa. Então, ó, se a sua ação rescisória for inadmitida ou se ela for julgada improcedente, se ela for inadmitida ou improcedente de forma unânime. Então, ó, se a sua rescisória for inadmitida ou for julgada improcedente por unanimidade, você perde os 20% para a parte contrária, você perde para o réu da rescisória, ok? Todas as demais situações, os 20% voltam para você, autor da nossa rescisória. Olha o erro das demais, vamos lá, ó. A, não se sujeita se for ajuizada pelo trabalhador, se sujeita sim. O que acontece é se o trabalhador não tiver dinheiro, ele não faz o depósito, tem a miserabilidade jurídica.
B, se sujeita a depósito prévio de 10%, está errado, 20%. D, o valor do depósito prévio que deve ser feito pelo seu ajuizamento equivale ao valor do depósito recursal? Não tem nada a ver, 20% do valor da causa. Se sujeita a depósito prévio de 20% do valor da condenação arbitrado na decisão? Não, 20% do valor da causa. Vamos lembrar disso, porque de vez em quando realmente a gente percebe essas questões nas provas da FCC, e vocês podem encontrar aqui no seu TRT, sexta região. Perfeito? Você que vai virar pernambucano. Minha mãe é de Pernambuco, é de Correntes, em Pernambuco, perto de Garanhuns, né, como se diz lá. Então, vamos virar pernambucanos como minha mãe. Então, ó, vamos lá. 27. Prazo para contestação. Vamos lá, estamos quase terminando. Ó, prazo para contestação, para defesa na ação rescisória é fixado. Tem que tomar cuidado, galera, porque isso aqui está lá no CPC. Artigo 970 do CPC. E qual que é o problema aqui? A gente fica na cabeça com aquele negócio de que defesa no processo de trabalho é apresentada na audiência, defesa na audiência, e aqui é totalmente diferente. Porque a gente vai seguir o procedimento do CPC. E eu não tenho um número fixo, X dias para a defesa. Há uma variação aqui. Eu não vou falar que a defesa na rescisória será apresentada em 10, 15, 20, 30 dias. Não. Pode ser de tanto a tantos dias. Então, o artigo 970 do CPC traz essa possibilidade, traz essa variação aqui. E aí nós vamos ver que variação é essa e quem define este prazo. Então, no artigo 970 da CLT, nós temos o seguinte, que ele será fixado pelo relator, sendo no mínimo de 15 e no máximo de 30 dias. Então, o relator da rescisória fixa de 15 a 30 dias, geralmente 30 dias, tá? Esse aqui é o mais comum, mas o mínimo de 15, o máximo de 30 e é o relator. Aí vai depender, se você estiver ajuizando a rescisória no TRT, vai ser o desembargador relator, se for no TST, vai ser o ministro relator, mas aquele julgador para o qual foi distribuída a rescisória no tribunal, que nós chamamos de relator, é que vai fixar. Então, ele vai determinar a citação do réu da rescisória para apresentar defesa aqui no prazo entre 15 e 30 dias. Eu aproveito o gancho para perguntar o seguinte. Digamos que o relator ele tenha fixado 30 dias. Foi naquele padrão mais comum. Então, fixou 30 dias para a defesa na rescisória. O réu não apresentou a defesa nos 30 dias. Todo animado, caraca, foi revel. Vai haver revelia na rescisória? Vai haver presunção de veracidade? Não. Vamos anotar uma súmula aqui do TST, súmula 398, que diz que não há revelia na rescisória. Ou então não apresentou naquele prazo fixado, não vai haver a presunção de veracidade, não é causa ganha, não é causa ganha, não teremos ali nada disso, não teremos presunção de veracidade, nada, súmula 398, na rescisória não há revelia. Toma cuidado com isso aqui, porque é uma puta pegadinha, né? Pô, você vai empolgado, né? Que você está acostumado com aquela história, não apresentou defesa no prazo, revelia. Não, se for rescisória, toma cuidado que não. Vamos destacar ali em amarelo, vamos colocar a súmula 398, muito cuidado. Ok, meus amigos? Vamos agora para a nossa questão de número 28. Vamos lá, mandado de segurança. A respeito do mandado de segurança, o TST entende que, olha aqui, ó, na contagem do prazo decadencial para impetração do MS, é considerado como ato coator o primeiro em que se firmou a tese hostilizada e não aquele que o ratificou. Vamos entender isso daqui, ó. Eu tenho prazo decadencial do mandado de segurança
que é de 120 dias. Ele vai ser contado a partir da ciência do ato coator, mas o primeiro em que se firmou a tese hostilizada e não aquele que a ratificou. Esse entendimento que a gente vai explicar agora consta na OJ 127 da SDI 2 do TST. Olha aqui, aqui eu tenho a decisão. Essa decisão que viola meu direito líquido e certo, ok? Então, ali está aquela decisão desenhada que viola meu direito líquido e certo. Eu tomei ciência dela. A partir do momento que eu tomo ciência daquela decisão que violou meu direito líquido e certo, começa a contagem do prazo decadencial de 120 dias para eventualmente se impetrar mandado de segurança. Aí o que eu faço? Em vez de impetrar mandado de segurança, eu apresento um pedido de reconsideração. Então, em vez de impetrar mandado de segurança, eu venho aqui e faço um pedido de reconsideração. Deixa eu escrever errado, vou aproveitar e aumentar aqui, que está muito pequeno. Faço o meu pedido de reconsideração. Pedimos para o juiz voltar atrás por A mais B mais C. Aí vem a decisão do pedido de reconsideração, negando, dizendo não, mantenho aquela primeira decisão. Aí olha o meu erro, olha onde eu vacilo. Eu começo a contar os 120 dias dessa segunda. Errado. Os 120 dias estão sendo contados da primeira. Porque aqui na primeira, em amarela, que houve a violação ao meu direito líquido e certo. Aqui só houve a ratificação dessa violação. Por isso que a OJ fala que na contagem, volta para a letra B, na contagem para o prazo do mandado de segurança é considerado como coator o primeiro. Aqui, ó, o primeiro. Aqui que eu conto 120 dias. E não aquele que ratificou, que foi aquele que manteve, que seria o segundo. Então, não conto do segundo, conto do primeiro. Ok, galera? Tranquilo? Depois, ó, letra A. É cabível a MS, mesmo que a decisão judicial tenha transitado em julgado. Não. Se transitou em julgado, não cabe mais MS, só cabe rescisório. C. É possível que o empregado e o empregador impetrem mandado de segurança independentemente da presença do advogado por força do jus postulante. Não. Súmula 425 do TST, mandado de segurança tem que ter advogado. Depois, D. Quando a petição do mandado de segurança não for acompanhada dos documentos necessários para a demonstração do direito líquido e certo alegado, o juiz determinará que o impetrante faça a juntada em 10 dias. Não. Súmula 415 do TST diz que não há emenda da petição inicial para a juntada desses documentos. Nada de intimar para tantos dias, não tem emenda, nada disso. Para desconstituição da penhora é possível utilizar ao mesmo tempo embargos de terceiro e mandado de segurança. Ó, a ideia é a seguinte, ou você vai utilizar o mandado de segurança se você for parte, ou você vai utilizar embargo de terceira para desconstituição, você não vai utilizar ao mesmo tempo os dois, porque eles teriam a mesma finalidade, ok? Então, letra B, perfeito, OJ 127. Vamos para a nossa questão de número 29. São 30 no total, então estamos quase no finalzinho do número 29. Fala o seguinte: na reclamação trabalhista, M, em fase de execução de sentença, o juiz da W-Vara do Trabalho de Recife, aí ó, isso é um sinal, hein, para o TRT, 6ª Região, não homologou o acordo celebrado entre as partes em razão do valor acordado tratasse de apenas 5% do débito que estava sendo executado. Uai, mas ele poderia não homologar? Não é um acordo das partes? Uai. Neste caso, olha o que acontece. Neste caso, nós vamos aqui, ó, a homologação do acordo constitui faculdade do juiz, inexistindo o direito líquido e certo, tutelável pela via do mandado de segurança, redação da súmula 418 do TST. Vai impetrar mandado de segurança? Não.
Ah, mas esse juiz do trabalho não podia negar a homologação. Podia sim. Ele não homologou, ele entendeu que não era válido aquele acordo para ser homologado, ele não homologa. A súmula 418 diz que é uma faculdade do juiz, não cabe mandado de segurança, não há violação a direito líquido e certo. Essa é a ideia da nossa súmula, vamos eliminar as demais ali. O que aqui eu tenho? As partes poderão impetrar mandado de segurança? Não, não podem. As partes poderão impetrar mandado de segurança? Não, o prazo estaria errado também. As partes deverão interpor agravo de petição no prazo de 8 dias? Não, não vai caber recurso, porque é uma faculdade dele, não há erro na decisão. As partes poderão impetrar mandado de segurança errado, prazo errado, tudo errado. Súmula 418 do TST, esqueçam ali impugnação, mandado de segurança, nada disso. O que vai acontecer é que o processo, que neste caso está na fase de execução, vai continuar com a prática dos atos executivos, penhora, venda em leilão, ok? Tranquilo? Vamos para a nossa última questão da aula de hoje, nossa 30ª e última questão, que fala de recurso em mandado de segurança. Vamos aqui, recurso em mandado de segurança, da decisão do TRT em mandado de segurança. Então, de decisão do TRT em mandado de segurança, olha aqui, vara do trabalho, TRT, TST, o que eu fiz? Vim aqui com mandado de segurança de competência originária do TRT. Então, da decisão do TRT neste mandado de segurança, caberá aqui recurso e para onde? Artigo 895, inciso 2º da CLT, então artigo 895, inciso 2º da CLT, que diz que aqui você vai interpor um recurso ordinário, como é uma ação de competência originária do TRT, da decisão RO, para ser julgado pelo TST. Então, ó, caberá recurso ordinário no prazo de 8 dias para o TST, de acordo com 895, inciso 2º da CLT. Olha a letra A, cabe RO no prazo de 8 dias para uma das turmas do Tribunal Regional. Não cabe recurso. Cabe sim, galera. Caberá recurso ordinário no prazo de 8 dias para o pleno do TRT? Não, é para o TST. Caberá recurso de revista? Não. Vocês vão lembrar o seguinte, súmula 158, súmula 201 do TST tratam desta matéria, uma falando de mandado de segurança, outra falando de ação rescisória, mas na mesma ideia. Esta daqui, se eu impetrei um mandado de segurança perante o TRT, se eu ajuizei uma ação rescisória perante o TRT da decisão, recurso ordinário para o nosso TST em 8 dias. Ok, galera? Finalizamos a nossa 30ª questão. No mais, a única coisa que eu tenho para falar para vocês, muito obrigado.